sejam bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda, onde eu explico temas de saúde de uma forma leve e descontraída, tal e qual como este verão delicioso que temos tido. Este mês foi dedicado a falar especialmente de contracepção, que é um tema que pessoalmente a mim me diz muito e que gosto imenso de falar e partilhar convosco. E hoje vou finalizar este mês por aqui falando de anel vaginal, que é um método contraceptivo que, tal como eu já disse, me diz bastante porque tenho mais de 6 anos de experiência com ele e por isso hoje o objetivo é falar de uma forma prática, mais para quem usa ou para quem pretende usar e tirar assim algumas dúvidas mais concretas relacionadas com a utilização. Portanto, juntem-se a mim, vamos a isso. Quem caiu aqui um bocadinho de paraquedas e ainda conhece muito pouco deste método, eu convido-vos a ir ao tema contracepção hormonal ao minuto 7h30, onde eu começo a explicar as vantagens e desvantagens deste método, como é que funciona e depois voltem aqui. A primeira dúvida prática é como é que se usa e se é fácil de colocar e de retirar. Ora bem, o anel vaginal é muito prático de usar e de colocar e retirar. Basicamente, vocês pegam no anel e colocam-no no fundo da vagina, é extremamente fácil. Existem modelos que têm aplicador, mas eu honestamente sinto que nunca precisei e acho que até atrapalha um bocadinho. De qualquer dos modos, é só colocar até ao fundinho. Aquilo é um anel flexível, portanto vocês dobram e ele introduz com muita facilidade. E basicamente esse anel fica 3 semanas no interior da vossa vagina e ao fim desse tempo, ao fim dos 21 dias, vocês retiram-no e ficam 7 dias sem anel nenhum, no qual há hemorragia de privação, normalmente. Ao fim desse tempo, desses 7 dias, vocês colocam um novo anel vaginal, novamente durante 3 semanas, e durante essas 3 semanas o anel vai libertando localmente estrogênio e prostativo que vão sendo absorvidos pela mucosa da vagina. A segunda dúvida prática que mais vezes me colocam é: qual é a diferença relativamente à pílula combinada, que também é um método que tem estrogênio e prostativo? Uma vez que o anel vaginal e a pílula combinada são ambos métodos com prostativo e estrogênio, partilham muitas das vantagens e das desvantagens. Mas eu diria que as principais vantagens do anel relativamente à pílula combinada têm a ver sobretudo com o facto de só se terem que lembrar do anel 2 vezes por mês, basicamente, quando é para colocar um novo e quando é para retirar o que tem no interior. Portanto, é muito mais fácil de não se esquecerem do que ter que tomar um comprimido diariamente. Além disso, é cómodo, vocês nem se lembram que ele lá está. Por outro lado, em segundo lugar, também temos o facto de o anel vaginal não ser afetado por vômitos nem diarreia intensos, ao contrário da pílula combinada, uma vez que a absorção das hormonas, no caso do anel vaginal, é feita através da mucosa, da parede da vagina, vocês não têm qualquer interferência, o que é uma excelente vantagem. Em terceiro lugar, a quantidade de hormona que está em circulação na corrente sanguínea, no caso do anel vaginal, é menor do que no caso das pílulas combinadas, sensivelmente, ora bem, não chega à metade da dose, mas é quase isso, pelo menos ao longo das 3 semanas, o que é algo que pode ser interessante para algumas meninas que tenham efeitos laterais com a pílula combinada. Se calhar com o anel já não vão ter esses efeitos, por isso vale a pena falar com o vosso médico sobre isso. A terceira pergunta prática que me fazem com frequência é: o anel sente-se? Ora bem, basicamente vocês têm o anel colocado durante aquelas 3 semanas e se tudo correr bem, se vocês tiverem colocado bem o anel, se tiverem compatibilidade com o método, vocês não o sentem, portanto vocês esquecem-se completamente que ele lá está. Portanto, recomendo vivamente a colocarem no telemóvel ou colocarem na agenda, que eles vêm com os autocolantes para tirar e pôr. Recomendo vivamente que coloquem, senão vocês vão se esquecer, porque é super cómodo e super prático. Quarta pergunta: o anel pode-se retirar durante as relações sexuais? Ora bem, relativamente a este ponto, vocês não são obrigadas a tirar o anel vaginal durante as relações sexuais, porque o ato sexual não interfere com a eficácia e, em muitos casos, o casal não o sente, o vosso companheiro pode nem sequer o sentir, por isso não há qualquer problema nesse aspecto. No entanto, se vocês se sentirem mais confortáveis ou se sentirem um bocadinho o anel durante a relação sexual, basta tirá-lo. Vocês podem retirar o anel durante 3 horas, que ele não perde eficácia, e depois basta lavarem com água morna e voltarem a colocar.
A quinta dúvida tem a ver com movimentação do anel. Basicamente, a pergunta é se o anel pode perder-se no meio do corpo ou se pode cair. Relativamente à primeira parte, o anel não pode perder-se no corpo porque ele está colocado num local que não tem saída, basicamente, porque o único orifício superior é o colo do útero e por isso o colo do útero não permite a passagem do anel, que tem cerca de 50 milímetros de diâmetro, ele não consegue passar por ali. Por outro lado, ele pode realmente cair em algumas senhoras que não tenham uma tensão muscular a nível vaginal assim tão adequada para usar um anel ou que tenham algo mais descaído, nomeadamente o útero. Por isso aí sim poderão dar-se essas situações, mas isso são situações que são raras e se vier a acontecer de uma forma sucessiva, devem falar com o vosso médico para pensar em trocar de método. Se notarem que o anel caiu, se tiver sido num período de menos de 3 horas, não tem que se preocupar, porque a eficácia contraceptiva está garantida. No entanto, se vocês só se aperceberem passado essas 3 horas, devem consultar o vosso médico porque poderão estar em algum risco de perda de eficácia. A sexta pergunta é: qual é o custo do anel vaginal e se é ou não comparticipado? Ora bem, alguns centros de saúde portugueses têm o anel disponível para entrega de forma gratuita nas consultas de planeamento familiar. No entanto, eu sei que muitos centros de saúde não têm este método disponível, portanto, se vocês quiserem utilizá-lo mediante o aconselhamento do vosso médico, vocês podem comprá-lo na farmácia. Há basicamente duas versões com dois preços, tem a ver com um ser a marca que lançou o produto e o outro ser de outras marcas concorrentes e que, portanto, tiveram que baixar o preço. No entanto, é tudo a mesma coisa, só há um tipo de anel vaginal disponível em Portugal e os preços variam desde 11,64 para a marca original até 8,73 para as marcas que vieram depois. E o anel não é comparticipado ainda e possivelmente também nunca vai ser, portanto não esperem por isso para começar a experimentar se estiverem interessadas. Sétima dúvida prática. O anel vaginal pode-se utilizar em simultâneo com um tampão ou com um copo menstrual? Então é assim, não há qualquer problema em utilizarem simultaneamente com um tampão ou com um copo menstrual. O que vocês têm que fazer é, pronto, têm o anel colocado e se tiverem que colocar o copo menstrual ou o tampão, colocam depois disso. Eles têm espaço suficiente, na maior parte das senhoras, para estar lá os dois. O importante é que vocês coloquem de uma forma confortável e que não vos magoe, obviamente. Oitava pergunta. O anel vaginal pode ser utilizado por mulheres virgens? Ora bem, então é assim, há aqui dois pontos que acho importantes de salientar. Em primeiro lugar, o ímã, em princípio, não será rompido pelo anel vaginal porque ele é flexível e tem 54 milímetros de diâmetro, portanto, à partida conseguirá ser colocado sem interferir com isso, da mesma maneira que os tampões também podem muitas vezes ser utilizados pelas meninas e não há qualquer rompimento do ímã. Em segundo lugar, o conceito de virgindade não é simplesmente o rompimento do ímã, que antigamente era muito conotado desta forma, mas que agora nós sabemos que o conceito de virgindade tem muito mais a ver com o facto de realmente se ter feito uma relação sexual do que propriamente com uma prova física, com o ímã estar ou não estar intacto, porque o ímã pode romper por vários motivos em atividade física, com algum trauma, algum acidente que se tenha, por isso já não é equivalente ter ímã igual a virgem, portanto já não utilizamos esse conceito do ponto de vista médico, ou seja, mesmo que vocês coloquem o anel e realmente rompem o ímã, vocês não deixam de ser virgens por causa disso. Acho que assim fica mais claro ser explicado desta forma. A nona pergunta é: se eu quiser mudar a data da hemorragia de privação, como é que eu posso fazer? Ora bem, muitas vezes com os métodos combinados nós tentamos mudar a data da hemorragia de privação, quer seja porque vamos de férias ou porque vai acontecer alguma coisa que vocês não querem estar a perder sangue naquela altura. E o que é que vocês devem fazer? Com o anel vaginal é o seguinte: vocês utilizam um anel durante as 3 semanas e na quarta semana, ao invés de fazerem a pausa, vocês colocam outro anel logo de seguida, sem esperar aqueles 7 dias. Normalmente é assim o procedimento. Eu gostaria de salientar, no entanto, que
Pode dar-se o caso de vocês terem um bocadinho de spotting, ou seja, sangrarem um bocadinho a meio do ciclo, porque lá está, vocês estão a variar um bocadinho, portanto, os níveis hormonais e o vosso corpo pode realmente sangrar um bocadinho na sequência disso. 10ª pergunta: quem utiliza anel vaginal tem mais propensão a ter infecções vaginais? E a resposta é não, não há qualquer evidência científica de que o uso do anel vaginal promova mais infecções desta zona. Era tudo por hoje. Hoje queria um momento médico assim mais curtinho, mais prático, não tão maçudo, e por isso, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre anel vaginal, não deixem de me procurar no meu Instagram, _nadespulveda, que eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem. Aproveito para avisar que vou fazer umas férias também do momento médico, por isso voltamos a ver-nos em agosto, está bem? Espero que vocês tenham um mês de julho muito, muito bom, um mês de agosto melhor ainda e divirtam-se muito, sejam felizes.